todo o salmo, amém? Tema: o nosso refúgio. Salmo 90, tema: o nosso refúgio. Vamos ver com temor, com reverência a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus, amém? Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor. Mais um mês que se finda, Senhor, e outro que se inicia. Como o Salmo diz, o tempo voa. Cada dia, Senhor, estamos mais velhos, mas nós falamos isso, Senhor, no sentido de nos sentirmos mal, mas no sentido de que se aproxima, Senhor, o dia do nosso encontro com o nosso Salvador. Nós não sabemos o dia da volta de Cristo, apesar de hoje estamos fazendo memória da morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele vai voltar. Mas sabemos, ó Pai, que um dia partiremos se Ele não voltar. E sabemos, ó Pai, pela sua infinita misericórdia, por fé, amém, que a morte nos conduzirá aos teus braços eternos. Aleluia, a tua presença por toda a eternidade. Ó Pai Santo, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a compreender tais coisas, as maravilhas, Senhor, da tua criação, do teu poder. Olharmos, Senhor, para o Deus de ira e também o Deus de misericórdia. Que possamos, Senhor, sempre nos regozijar na tua pessoa, na tua obra, e que a tua graça, Senhor, seja o adorno de nossas vidas. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja sempre, e os nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, para que possamos, ó Pai, viver vida aqui nessas aflições, nessa luta do dia a dia, que te agrade, que dê um bom testemunho, para que nós possamos, ó Pai, aleluia, estar junto contigo por toda a eternidade. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Aonde buscaremos socorro? Somente no Senhor. Somente no nosso Deus, aleluia, há um socorro para o tempo presente e há um socorro pleno para a eternidade futura. Ó Senhor, nos ensina, fala conosco nessa noite, que nós possamos, Senhor, nos alegrar em Ti e somente em Ti. Enche-nos, ó Pai, em nome de Jesus, do Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Os salmos, irmãos, são, como muitos dizem, né?
o inário da Bíblia, ou o inário das Escrituras. Muitas igrejas, quando vão louvar a Deus com hinos, né, usam exclusivamente os salmos como música de adoração, né? É o que algumas pessoas chamam de salmódia exclusiva, amém? Só canta os salmos, né? Eu, na verdade, irmãos, não vou entrar nesse tema especificamente nessa noite, mas como a gente está citando um salmo aqui, amém? Eu vou dar um parêntese, eu gostaria de dar um parêntese em relação à salmódia exclusiva, amém? E uma coisa é certa, irmãos, se uma igreja visível, amém? Bíblica, canta apenas os salmos, uma coisa é certa, com certeza, ela nunca irá errar, amém? No sentido de, não que ela é uma igreja perfeita, mas no sentido de cantar, amém? Algo antibíblico, ela nunca vai errar, amém? Simplesmente porque os salmos são inspirados, ou seja, escritos pelo próprio Deus Espírito Santo, amém? Através de seus autores, né? No caso aqui Moisés, Davi, Asaf e outros. Então, se uma igreja se predispõe a cantar somente os salmos, amém? Preste atenção, não variações dos salmos, né? Amém? Mas os salmos, amém? Ela não vai errar na hora de cantar, não há perigo dela cantar o Merecia, por exemplo, amém? Se uma igreja, e esse é o nosso caso, né, não cantar apenas os salmos, eu creio que ela não está errada, amém? Mas deve tomar todo cuidado, amém? Isso é a verdade, tem que tomar todo cuidado, para ao louvar hinos iluminados, amém? Você não pode dizer que qualquer inário, por melhor que ele seja, é inspirado, não, ele é iluminado. O melhor louvor é inspirado, não, o melhor louvor nos dias de hoje, seja ele de quem for, né? Um autor desconhecido ou não, ele não é inspirado, ele é iluminado pelas Escrituras Sagradas, amém? Todo cuidado para, ao louvar hinos iluminados pela Escritura, não cantar algo que fira ou afronte as verdades absolutas da palavra de Deus. Esse é o ponto, amém? Devemos tomar cuidado para não cantar heresias, amém? Os hinos devem ser voltados para Deus, cristocêntricos e sempre com uma letra bíblica, ou seja, que ensina a verdade contida na palavra de Deus. Não sei se os irmãos percebem, não que eu seja melhor do que ninguém, longe disso, sou o pior dos pregadores, mas às vezes a gente canta hinos do inário que eu tenho que pontuar algumas coisas, né? Bem, que acham uma compreensão. Bem, até mesmo o Castelo Forte, né, de Martinho Lutero, se a gente for induzido pelo evangelho que é pregado nos dias de hoje, a gente vai pensar que Martinho Lutero está defendendo essa heresia aí, né? Porque o hino Castelo Forte fala o quê? Bem, com uma só palavra, né? Satanás cairá, não é isso que está lá no Castelo Forte? Alguém pode pensar assim: olha, a sua palavra tem poder, amarra o demônio, velho. Alguém vai pegar o hino Castelo Forte e vai falar isso. Não, ali é a palavra como a sua palavra de quem? De Deus, amém? É só ver o hino, né? Ele não é inspirado, ele é iluminado. Não é a nossa palavra que vai fazer o demônio cair, amém? Com uma só palavra Deus faz ele cair, amém? Se ossos do inferno, milhões de demônios quiserem nos derrubar, Deus, eles estão derrotados, não tema, isso está lá em Castelo Forte, pois com uma só palavra eles caem, amém? Não a nossa palavra, nossa palavra não tem poder nenhum, amém? Quem tem poder é Deus, soberano de todas as coisas. Posto isso, irmãos, olhando para os salmos, né, a maioria dos estudiosos acredita que os salmos foram organizados do jeito que está aí na sua Bíblia, amém? Como são hoje, no período pós-cativeiro babilônico, amém? Provavelmente no período de Esdras, o escriba, amém? Então a maioria crê dessa maneira, que os salmos, amém, foram mais ou menos organizados no período depois do cativeiro babilônico, provavelmente logo depois do cativeiro babilônico, não tem como escapar de Esdras, bem? Esdras e Neemias, mais ou menos nesse período que o salmo foi organizado com os salmos, bem?
porque são uma coleção de hinos. Bem, a palavra Bíblia significa basicamente uma coleção de quê? De livros, né? Abra lá no livro do profeta Samuel, abra lá no livro de Apocalipse. Então, a palavra Bíblia, né? A Bíblia Sagrada é uma coleção de livros, amém? Que unidos formam o que nós temos hoje, a Bíblia, né? Você tem uma Bíblia aí, é uma coleção de livros, amém? Né? 66, né? No total, amém? Então, é uma coleção de livros, amém? E um dos livros que formam a Bíblia é o que? Exatamente os Salmos, amém? Abra no livro de Salmos, Salmo tal. Salmo nunca é versículo, né? A gente sempre erra. Salmo é verso, porque são hinos, amém? Então, tome esse cuidado. Bobo, mas quando for pregar, você fala, abra no livro de Salmos, Salmo tal, verso tal, não versículo, amém? Porque são hinos, amém? Apenas um cuidado aí, relevante ou não relevante, depende do ponto de vista, amém? Mas um dos livros que forma a Bíblia é exatamente o livro dos Salmos. Mas o livro dos Salmos tem uma diferenciação em relação aos outros, isso que é interessante, amém? Pois ele mesmo está dividido em si. Ele, o livro, está dividido em si, em 5 partes distintas, amém? A maioria das Bíblias vai estar designado isso aí. Você lê o Salmo de número 90 aí, geralmente tem um prefácio aí, anterior, que fala livro de número 4, amém? Então os Salmos são divididos em 5 partes distintas. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5, amém? Né? O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41, amém? E basicamente é um livro de confrontação, amém? Pegando o resumo desses salmos, desses hinos, são hinos de confrontação, ou seja, confrontação entre a semente da mulher e a semente do diabo, amém? Entre a nação, os eleitos de Deus, a nação de Israel, e os filhos do maligno, amém? Entre a nação de Israel, o confronto entre a nação de Israel e as nações inimigas de Deus. Esse é o que fala, a palavra confrontação é a palavra-chave do livro 1. O livro 2 é uma palavra de comunicação. Se há um confronto entre a nação de Israel e as nações inimigas, no Salmo, no livro 2, que vai do 42 ao 72, é o convite, é uma comunicação entre Israel e os outros povos, convidando os outros povos a adorar o verdadeiro Deus. Então você vai ver no Salmo, no livro 2, Salmo 42 ao 72, Israel se comunicando, evangelizando, chamando, Deus chamando através dos Salmos todos os povos a adorar. Amém? O livro 3 é o livro são os salmos mais tristes, amém? Vai do 73 ao 89, e a palavra-chave é devastação, ou seja, o povo de Deus é destruído por esses que ele convida, amém? Pelos povos, também os povos, os inimigos de Deus, destroem a nação de Israel, amém? Satanás os fustiga, amém? Os derrota, amém? Então são salmos, no livro 3 são salmos da devastação do povo de Deus diante de seus inimigos. Já no livro 4, que começa exatamente aí no Salmo de número 90, que nós vamos estudar rapidamente hoje pela misericórdia de Deus, vem o amadurecimento do povo de Deus. Também vai falar de amadurecimento. Livro 4, que vai do Salmo 90 ao 106, ou seja, o povo de Deus amadurece, amém? Olhando para o reinado eterno de Deus, amém? Então são os salmos que apontam para o reino eterno de Deus, para a soberania de Deus, para o governo de Deus e para o amadurecimento. O povo de Deus realmente conhece o seu Deus e o que eles demonstram assim. E o livro 5, que vai do Salmo 107 ao 150, são 150 salmos, né? É a consumação, ou seja, o povo de Deus vê a história se cumprindo, ou melhor, vê a vitória de Deus sobre todos os seus inimigos. Bem? Então é a consumação, é a volta de Cristo, é Deus vencendo todos os seus inimigos. E Paulo fala, e o último inimigo é a morte. Bem?
né? Sempre quando a gente fala em inimigos de Deus, é no sentido de que não que os inimigos afrontem a Deus ou Deus corra algum perigo, mas são os inimigos de Deus em relação a nós. A gente está aprendendo isso no livro de Hebreus. Nós temos inimigos e Deus os vence por nós. Mas nós ainda temos que lutar contra a carne, mas Deus soberanamente governa todas as coisas. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai consumir, não teremos mais inimigos, né? Ele vai vencer os nossos inimigos, que no final das contas são inimigos de Deus, porque estão afligindo o povo de Deus, que Ele ama os seus eleitos. Amém? Então, cada um dos livros traz uma mensagem central. Livro 1, confrontação. Livro 2, comunicação. Livro 3, devastação. Livro 4, amadurecimento. Livro 5, consumação. O salmo que nós vamos estudar hoje, o Salmo 90, né, é o salmo mais antigo que há. É o hino, é a canção, é a oração mais antiga que há nos salmos, pois foi escrito por quem? Pelo profeta Moisés. Amém? Então, é o único salmo escrito por Moisés, e ele é o salmo mais antigo, porque Moisés é bem antes de Davi, por exemplo, de Asaf. A maioria dos salmos é escrito por Davi, tem alguns autores desconhecidos. Como o autor aqui se revela, sabe-se que é Moisés, então a maioria dos estudiosos acredita que esse é o salmo mais antigo. É claro que você vai falar, mas e os salmos que não têm autor? Talvez seja o mais antigo, mas não há como dizer. Então o salmo mais antigo, até que se saiba, amém, é o salmo que é atribuído a Moisés, o profeta de Deus, amém, o mediador da lei, como diz João em seu Evangelho. Ele é um salmo que mostra o Deus vivo como um refúgio, ou melhor, como o único refúgio seguro para o seu povo eleito. Amém? Essa é a função do salmo. Amém? Moisés está dizendo com esse salmo que o Deus vivo, Yahvé, amém, é o único refúgio seguro para o povo de Deus. Irmãos, a gente sempre cita aqui na igreja a frase de Cristo, é muito citada, alguns versículos bíblicos são muito citados aqui na igreja, né? Graças a Deus não são chavões, né? Graças a Deus, né? Citamos a palavra de Deus. Mas a gente sempre cita aqui, amém, a frase de Cristo que ele fala, nesse mundo tereis o quê? Aflições. Amém? E a gente cita muito isso porque nós cremos, irmãos, que os sofrimentos fazem parte da vida cristã. Amém? Nós não somos adeptos do falso evangelho em que os cristãos vão ter tudo de bom e tudo do melhor dessa terra. Isso é heresia. Amém? Porque Cristo fala, nesse mundo tereis aflições. E os sofrimentos fazem parte, inclusive, do moldar de Deus em nossas vidas, para que sejamos iguais ao Filho dele. Amém? Porque Cristo sofreu, foi perseguido, nós também seremos. Amém? Então, Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo está passando, né? João fala as concupiscências da carne, dos ódios, a soberba da vida, vai passar. Esse mundo está sendo empurrado. Por quê? Porque está vindo algo maior, Cristo. Aleluia! Novos céus, nova terra. Esse mundo é passageiro. Apesar dos homens quererem que ele se perpetue, vai passar. Amém? Então esse mundo jaz no maligno, esse mundo está passando, esse mundo está debaixo da maldição de Deus. Não espere que esse mundo vá ser salvo, no sentido de a baleia vai ser preservada, esse sentido humano que está aí. Não, vai passar. Amém? Novos céus, nova terra. Amém? Então, e esse mundo está debaixo da maldição de Deus. Amém? Não pode falar isso. A Bíblia fala, maldita é a terra por vossa causa. Amém? Então, o nosso mundo, o planeta Terra, o Éden, né? Alguns falam que Deus chama o mundo de Éden, né? Amém? Está debaixo da maldição de Deus. Não porque Deus quis amaldiçoar, mas porque o homem, na pessoa de Adão, o representante federal, cabeça da raça, pecou contra Deus e Deus amaldiçoou esse mundo por causa do pecado do homem. E nós, como povo de Deus, nós estamos, como já falamos, imunes às aflições. Cristo mesmo fala, nesse mundo teremos aflições. Não estamos imunes à doença, nós ficamos doentes, né? Acho que aqui todo mundo pegou Covid aqui. Os irmãos não, né? Mas às vezes até pegou e nem sabe, não fez teste, tem tudo isso.
Nós ficamos gripados, nós ficamos doentes, amém? Estava até comentando com o irmão Leonardo, né? Até dentro de igreja tem esse tipo de pensamento maligno, né? Olha, vai morrer de câncer porque tem pecados escondidos. Só a graça, né? Lembrando aí que os patriarcas morreram cegos. Amém? Isaac não conseguia enxergar. Ele foi amaldiçoado por causa disso. Não tem nada a ver isso. Amém? Então não são doenças que são isso, mas nós estamos sujeitos a ficar cegos, nós estamos sujeitos a ficar doentes, a pegar câncer, nós estamos sujeitos a catástrofes. Amém? A grande tribulação está para vir. O mundo acha que a Covid foi grande coisa, que a peste negra no ano passado é fichinha para a ira de Deus, a glória de Deus que virá. E a igreja, né, muitos acham que vai ser arrebatada antes, nós somos de uma linha que a igreja está presente, amém? Vai passar pelos cadastros. É claro que resguardada por Deus, protegida por Deus, mas vai passar pelos sofrimentos, amém? Pela grande tribulação. A questão é, diante de tudo isso, em meio a tantas dificuldades, aonde vamos buscar socorro? Amém? Se nós vamos ter que passar pelas aflições, nós vamos ter que passar por doenças, por catástrofes, por sofrimentos da morte, da vida, onde vamos buscar socorro? Onde iremos buscar refúgio? Esse é o ponto. Amém? Ora, o próprio livro de Salmos nos dá a resposta, não é? Abre lá em Salmo 121. Onde vamos buscar socorro? O próprio livro dos Salmos nos dá a resposta de onde nós vamos buscar o socorro. Salmo 121, verso 1 e 2. Salmo 121, verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o refúgio, o socorro do povo de Deus deve ser o quê? O seu Deus. Amém? Onde vamos buscar refúgio? Em meio às dores, às perdas, às aflições, à falta de dinheiro, ou qualquer outra coisa, irmãos, nós vamos buscar socorro em nosso Deus. Amém? Ele é o refúgio, ele é o refúgio seguro, amém? Escudo forte é o nosso Deus, protetor, galardoador da gente. Então vamos ao texto, abre lá, amém? Posto isso, né? Vamos ao texto, Salmo de número 90. Veja o verso de número 1, começa bem assim. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, amém? De geração em geração. É engraçado, né? Porque Moisés, como todos nós aqui, ele era um homem temporal, amém? Ele nasceu, amém? E viveu um determinado período. Moisés foi 100 e poucos anos, né? 140, mais ou menos, amém? Então ele nasceu e viveu um determinado período. Mas no Salmo ele fala assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amém? Por que ele fala de geração em geração? Porque foi dado a Moisés, da parte de Deus, ver todas as gerações do povo de Deus. Então a linguagem de Moisés aqui é uma linguagem de alguém que viu Deus sendo refúgio de todo o seu povo. Amém? Porque quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Mas Moisés estava lá junto com Adão? Não, ele é um homem temporal. Ele nasceu muitos anos depois. Mas foi dado a ele ver a ação de Deus sobre todas as gerações dos filhos de Deus. Por isso que ele usa essa linguagem. Amém? O Senhor é nosso refúgio desde Adão, todas as gerações. Amém? Então Moisés viu Adão. E o refúgio que Deus foi para Adão, o socorro que Deus foi para Adão depois da queda. Deus viu Abel, Deus viu a geração de Noé, Deus viu a Matusalém, Deus viu a geração, amém, de Abraão, os patriarcas, e como Deus foi refúgio para Abraão, para Isaac, Jacó. Deus viu quanto Moisés viu quanto Deus foi refúgio ao usar José para salvar toda a nação. Amém? E finalmente Moisés viu Deus sendo refúgio para ele mesmo e para todo o seu povo, tirando-os da escravidão do Egito e os levando para a terra que manda leite e mel. Então Moisés viu
Deus é refúgio. Amém? Em toda a geração do povo de Deus, até hoje que eu estou vivo, amém? Quando ele escreveu o Salmo, ele falou: Deus foi refúgio, seguro, protetor, galardoador, protegeu o seu povo em todas as situações. Protegeu Caim, protegeu Adão, protegeu Abraão, José e todos os outros. Amém? Glórias a Deus por isso. O verso de número 2 diz bem assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Também foi dado a Moisés o ver a terra antes mesmo, amém, que os montes nascessem. Amém? Abre lá em Gênesis capítulo de número 1 e 2. Por isso que Moisés escreve dessa maneira. Amém? Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Estava brincando com uns. Eu sou tio-avô, né? É um nome estranho, né? Eu sou tio-avô. Tem um menininho lá, Caleb, o nome dele. Acho que está com 10 anos. Aí a gente estava brincando com ele: ei, Caleb, ele quer ser cientista. A gente falou: a terra é plana ou redonda? Ele começou: não, a terra é triângulo por causa das montanhas. Ele começou a ver as formas. Ele falou: esse é cientista mesmo, né? Ele começou a falar as formas. Né? As montanhas são triângulo. Ele falou: não é nada, nem redondo nem quadrado, tem várias formas no planeta. Ele estava falando. Mas havia um momento que não havia forma nenhuma, e Moisés viu, amém? Pelo poder de Deus. Está lá em Gênesis 1:2, por isso que ele escreve o salmo dessa maneira. Gênesis 1:2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, não havia montes, não havia nada, amém? Vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, amém? Então Moisés fala: não havia nada, amém? Mas o Senhor já estava presente, o Espírito de Deus já estava lá. Não havia montes, não havia Everest, não havia, né, Pico do Urubu aqui em Mogi, não havia nada, amém? Mas o Senhor, os Andes, né, os Alpes suíços, mas o Senhor já estava lá, amém? Tu és Deus de eternidade a eternidade. O verso 3 fala assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, amém? Moisés fala isso com muita propriedade, porque foi dado a Moisés saber como o homem foi formado e para onde o homem iria voltar. Não é isso que está lá em Gênesis capítulo de número 2, volte lá, amém? Por isso que ele fala dessa maneira: tu reduzes o homem ao pó, porque Moisés sabe de onde veio o homem, diferente de Darwin, né? Darwin, que é, né? E desses filhos das trevas que falam que o homem veio da ameba, meio do macaco, do dragão, sei lá, do jeito que eles inventam mais que o homem veio. Moisés tem a verdade de Deus com ele. O homem veio do pó, não é? Amém? Deus fez um homem, amém? É criação e não evolução, amém? Gênesis 2:7, que fala bem assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, amém? E depois da queda, Deus vem e fala em Gênesis 3:19, por isso que Moisés escreve o salmo daquela maneira: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aleluia. Verso 4, 5 e 6 diz bem assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada, viceja e floresce, à tarde, murcha e seca. Então, Moisés, aqui inspirado por Deus, ele olha para a eternidade de Deus, e diante da eternidade de Deus, ele fala: nós somos nada. Nós somos como uma vigília. Ele fala primeiro que nós somos como... ele fala bem assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. E
mais isso, 1000 anos, ele reduz ainda mais. Se o dia de ontem é grande demais, 1000 anos é como se fosse a vigília da noite. A vigília da noite significa 3 horas, mais ou menos. Agora veja, Moisés, ele viu as gerações dos filhos de Deus. E quando você vai para a genealogia de Gênesis, você vai ver que no começo, depois da queda, os homens viveram muitos anos, até porque precisava se encher a terra. Então Adão viveu 900 e poucos anos, Matusalém acho que foi o que viveu mais, e depois foi diminuindo, mas viveram 800, 700, porque havia necessidade de se encher a terra. Mas mesmo esses homens que viveram 900, 700 anos, nada são diante da eternidade de Deus. É isso que Moisés está falando. Ele viu esses homens. Ele viu quanto tempo eles viveram. Mas tinha consciência disso por revelação divina inspirada. Mas diante de Deus que é eterno, esses homens, suas vidas são nada. Porque para Deus a vida de Matusalém é como vigília da noite. Irmão, se é assim para estes, que o relato bíblico diz que viveram tanto tempo, imagina uma pessoa vivendo 900 anos. Só você voltar atrás. Nós estamos em 2000, 1100 e pouco a pessoa teria nascido. Se ela nasceu na Europa, né? Aí ela veria muitas coisas, né? Passaria aí pela idade das trevas, veria os reformadores, ou pelo menos ouviria, você veria, não sei, mas ouviria a tendência que eu ouvisse falar. Amém? O fim ali do Império Romano, primeiro século. Amém? Mas se é assim com esses homens, imagine para nós. Amém? Porque tem pessoas aí vivendo 900 anos no dia de hoje. Você vem no máximo aí, batendo recorde, entrando no Guinness aí com 130 e olha aí. A mais velha que teve aí que o Guinness registrou foi 130 só. Quase chegou perto de Moisés. Mas geralmente é 120, alguma coisa. Né? Geralmente a gente está morrendo aí com 80, 90 anos. Isso dentro da soberania de Deus, não é, Deus? Amém? Deus sabe quando nos leva, mas não há pessoas mais vivendo 200 anos. Amém? Ora, se a vida desses homens que viveram tanto tempo são como a vigília da noite, imagina nós. Nossa vida passa muito rápido, não é? Não podemos perder tempo com coisas vãs. Esse é o ponto que Moisés está colocando. Amém? Nós temos uma igreja bem jovem. Amém? O mais velho sou eu. Mas quando você chega... geralmente é assim, né? Eu quero chegar aos 18 anos, né? Depois que chega aos 18 anos, o negócio voa. Depois que passa dos 40, então, voa mais rápido ainda. Você vê que a outra geração está vindo. Amém? Marcos está com 14 anos. Você percebe. Nós estamos vendo Ezequiel aqui, irmãos. Se nós estivermos vivos, nós vamos nos surpreender. Olha quanto tempo passou. Pegar Gustavo. Quando vinha aqui na igreja, era um garotinho. Da última vez que veio, estava no mundo. O tempo passa. Amém? As gerações estão vindo. E nós vamos ficar já no esquecimento. Amém? Essa é a verdade. Então não podemos perder tempo enquanto aqui estamos com coisas vãs. Devemos buscar o quê? Refúgio em Deus. E em Deus apenas. Pois o nosso Deus tem o quê? A vida eterna para nós. Se essa vida é breve, o nosso Deus nos oferece o quê? A maior das dádivas. Vida eterna. Vida eterna com Ele. O seu amor eterno. João 10, 28. Aleluia. João 10, 28. João 10, 28. Se a sua preocupação com essa vida que está passando rápido, não busque refúgio em Deus. Amém? Porque o que Ele nos oferece não é essa vida. Amém? É refúgio eterno. É vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna de Jesus. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Busque refúgio em Cristo.
Busque refúgio em Deus, aleluia, porque Ele tem para oferecer. Não é 150 anos, não é 200 anos, como a ciência diz aí que vai conseguir fazer os homens viver muito tempo. Do que adianta viver e ganhar o mundo e perder a sua alma nessa palavra de Deus? Eu não me preocupo com o que a ciência vai fazer, se eles vão viver eternamente. Não vão, porque o Senhor é a vida eterna. Amém? O Senhor nos promete isso. Mesmo que morram, viverão. Bem, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aleluia, essa é a promessa do nosso Deus. Em resumo, irmãos, o Deus vivo é um refúgio eterno, como eterno Ele é. Ele é refúgio em meio às aflições deste mundo. Ele é o nosso, ou melhor, Ele será o nosso refúgio pleno na volta de Cristo. Amém? Ele é refúgio nas aflições desse mundo presente. Ele será o nosso refúgio pleno na volta de Cristo. E ali, no novo céu e nova terra, mal nenhum nos alcançará por toda a eternidade. Aleluia! Se aqui ainda há aflições, se aqui ainda há choro, lá mal nenhum nos alcançará. Aleluia! Apocalipse 21, aleluia! Versículo 3 e 4. Apocalipse 21, versículo 3 e 4, Ele é o nosso refúgio. 3 e 4 diz bem assim, aleluia. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará, aleluia, dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Aleluia. Você vai trabalhar lá diante de Deus, hein, irmãos? Aleluia. Mas aí sim seremos como Adão. Não mais canseira. Aleluia. Como Adão, o Éden perfeito. Amém? Contemplarão a sua face, e na sua fonte está o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Volte para o Salmo, verso 7, verso 8, verso 9. Aqui o Salmo muda um pouquinho de figura. Aleluia. Mas volte lá, Salmo 90, verso 7, verso 8, verso 9, diz assim: Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Irmãos, preste bem atenção agora. Apesar do povo de Deus estar seguro nele, ele é o nosso refúgio, ele não tem a nós como inocentes, como pecamos. Preste bem atenção. Apesar de o povo de Deus estar seguro nele, justificado em Cristo, temos a vida eterna, ele não nos tem como inocentes quando pecamos, pois a sua ira está sobre nós. Opa, pastor, calma aí. É o Senhor mesmo que fala. Amém? Que em Cristo Deus nos vê como inocentes sem culpa. Já falei muito isso aqui, tá? Como é que agora o Senhor vem falar? Pois a sua ira está sobre nós. É o Senhor mesmo que fala, não é, pastor? Que em Cristo Deus nos vê como inocentes sem culpa. Que sobre nós não há mais ira, mas sim paciência. Porque foi imputada a nós a justiça de Cristo. Irmãos, com certeza eu digo e não volto atrás. Amém? Verdadeiramente.
Quando Deus olha para você e está olhando nessa noite aqui hoje, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Por isso Paulo fala, vai, tome a ceia. Amém? Deus te olha como inocente, como justificado. Ele te aceita por causa da justiça de Cristo que foi imputada a você. Não volta atrás, pois creio que é bíblico. Mas o que Moisés está ensinando aqui, e Moisés está falando, está isso no Salmo? Vamos ler de novo? Pois todos os nossos dias se passam a tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Moisés fala, mais no verso 7, depois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Nada está escondido de Deus. Amém? Mas o que Moisés está nos ensinando aqui é a buscar a Deus como refúgio, não é isso? Olha, como é que começa o Salmo? Senhor, tu tens sido nosso refúgio. Então Moisés nos está ensinando aqui a buscar a Deus como refúgio. E só busca como refúgio aqueles que pela misericórdia de Deus estão seguros nele. Porque pela graça nós somos salvos. Preste bem atenção nisso. Mas como pecadores, vou repetir, Moisés está ensinando o povo de Deus a buscar a ele como refúgio, único e suficiente. Mas Moisés ao mesmo tempo está falando, a ira de Deus está sobre nós. Por quê? Porque não há pecado que fique oculto, mesmo em relação ao seu povo. Mas ele é nosso refúgio, nele estamos salvos. Amém? E ele está falando, busca Deus como refúgio. Eu afirmo, pela misericórdia de Deus, que só busca a Deus como refúgio aqueles que pela misericórdia de Deus estão seguros nele. Porque pela graça nós somos salvos. Mas como pecadores e cheios de falhas que ainda cometemos, ou será que não cometemos? Cometemos ainda. Amém? Devemos exercitar nossa fé, confirmando que em Deus temos todos os nossos pecados. Vamos para a Bíblia. Primeiro, Hebreus capítulo de número 11, 6. Só busca como refúgio a Deus aqueles que pela misericórdia de Deus estão seguros nele. Pela graça somos salvos. Mas ainda pecamos, ainda temos muitas falhas. E Moisés está nos ensinando a exercitar nossa fé na busca por esse refúgio que é Deus, confirmando que em Deus temos todos os nossos pecados perdoados. O escritor de Hebreus fala bem assim, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, refúgio dos que o buscam. Amém? Proteção. Amém? Agora, o versículo que vai nos elucidar é esse aqui. 1 de João, capítulo de número 1. Primeira epístola de João. João está escrevendo para a igreja. E veja o que João fala para a igreja. Amém? Para salvos. Amém? Para justificados. Para aqueles que têm e que foram e que tiveram a justiça de Cristo imputada sobre eles. Amém? Aqueles cujo Deus tem paciência. Amém? Veja o que João fala. 1 de João, capítulo 1, versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então o povo de Deus sabe muito bem que é pecador. Paulo fala, eu sou o maior dos pecadores. Essa é a realidade que a graça nos mostra. Nós somos melhor do que ninguém. Não é mérito, é graça. Eu sou o pior. Olha os meus pecados, mesmo assim Deus me amou. Essa é a realidade. Agora veja o 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, se a verdade está em nós sabemos que somos pecadores e que pecamos continuamente. Mas João está falando assim: vá a Ele, busque a Ele, confesse os seus pecados. A quem? No confessionário? Não. A Deus, a Cristo, em oração. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Isso é exercitar a fé. Eu sei que Ele é meu refúgio. Eu sei que em Cristo já tenho a vida eterna. Mas eu sei que na minha caminhada aqui eu ainda peco. Eu devo buscar refúgio em quem? Perdão em quem? Continuamente em Deus. Aleluia. Porque Ele vai sempre estar com o braço estendido. Filho, você já é perdoado. Aleluia. Glória a Deus. E a ira de Deus sempre se apaziguará. Foi dado a Moisés ver o quanto é terrível pecar e não ter a Deus como refúgio. Você, irmão, pode até pecar, mas você, por graça, pode ir ao trono da graça, como nós vemos lá no Catecismo de Heidelberg, buscar socorro em Deus. Quem é que ora, irmãos? Quem é que busca Deus? Somente aqueles a quem Deus já buscou. Foi dado a Moisés ver o quanto é terrível você pecar sem ter a Deus como refúgio. Olha Adão, quando ele pecou, logo percebeu que estavam o quê? Nus. E quando eles ouviram, porque estava tudo bem, nossa, nós estamos nus, estava tudo muito bonito, mas quando é que eles correram? Quando ouviram a voz de Deus entrando no jardim, aí eles se apavoraram, porque Deus deixou de ser o quê? Refúgio deles. Foi necessário Deus profetizar o mediador, pregar o evangelho para que crendo pudessem ser salvos e terem suas vergonhas escondidas. Aleluia. Olhe para outros. Caim, por exemplo, pecou, matou Abel. Amém? Não buscou a Deus segundo o que Deus mandou. Amém? Tentou pelas suas forças. E o texto fala que Deus falou com Caim. Olha como é terrível não ter Deus como refúgio. Deus falou para Caim: domina o teu pecado, cabe a ti dominar e você será aceito. Terrível coisa Deus falou para Caim. Porque Caim tentou dominar o seu pecado. Quem é que consegue? Com as suas forças. Há uma geração de cristãos, irmãos, com a mesma mensagem que foi dada a Caim. Vocês vão conseguir se salvar pelos seus esforços. É Cristo mais o seu esforço. Caim deveria ter buscado a Deus. Deus, eu não consigo, tem misericórdia de mim. Mas ele era o quê? Um amigo. E de vez de buscar a Deus, o quê? Fugiu da presença de Deus, como Jonas fugiu. Mas Jonas, Deus resgatou. Caim. Foi dado a Moisés ver Esaú, que era o primogênito, mas vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Amém? E diz o texto bíblico que ele chorou amargamente. Mas chorar não significa buscar refúgio. Amém? Ele não buscou refúgio em Deus. Por isso, ele foi dado. Porque Deus amou a Jacó, mas aborreceu Esaú. Terrível coisa é pecar sem poder buscar refúgio em Deus. Olhe para Sodoma e Gomorra. Olhe para o povo do tempo de Noé. Zombaram de Noé. O refúgio estava bem na frente, a arca. Quando perceberam, já era tarde demais, as portas se fecharam. Amém? Mas você, irmãos, pela misericórdia de Deus, hoje está aqui. Você pode pedir perdão dos seus pecados. Aleluia, você pode buscar a Deus. Que grande privilégio o Senhor nos deu. Essa é o amor de Deus por nós. Aleluia. Exercite a tua fé. Não passe uma noite sem pedir perdão a Deus dos seus pecados. Porque o perdão dos pecados já está garantido em Cristo Jesus e não pela nossa confissão simplesmente. Salmo
7, versículo de número 11. Só para confirmar e reforçar isso. Salmo 7, 11. Salmo 7, versículo de número 11. Salmo 7, 11, Davi fala bem assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Só está seguro da ira de Deus aqueles que estão em Cristo, aqueles que vão a Cristo confessar os seus pecados. Vou reforçar: só estão seguros da ira de Deus aqueles que estão em Cristo, aqueles que vão a Cristo confessar os seus pecados diários. Versículo 10 e 12 do Salmo. Versículo não, né? Verso. A pastor ensina e fala errado. Verso 10 a 12. Salmo 90. 10 a 12. Diz bem assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Foi dado a Moisés ver o trabalho sem fadiga de Adão, não é? Que coisa maravilhosa. E também o que o pecado fez com o trabalho do homem. Amém? Adão trabalhava sem fadiga, mas depois da queda, com o suor do teu rosto. Aleluia. Você comerá do teu pão. Ora, se os nossos dias são como uma vigília da noite, irmãos, como o próprio Moisés já disse, sábio é aquele que aprende de Deus a contar os dias. Logo estaremos diante do nosso Rei. Amém? Então, o que é uma pessoa sábia? O que é um cristão sábio? É um cristão que compreendeu isso. Os dias são breves. A vida é curta. Amém? As coisas vãs eu tenho que deixar de lado. Eu tenho que buscar refúgio em Deus. Por quê? Porque cada ano que passa, amém, eu estou mais próximo de estar com o meu Deus. Isso é verdadeiro. Se contar e remir o tempo. Amém? Há uma busca do mundo por rejuvenescimento. Amém? Eu quero viver mais, eu vou fazer exercício para viver mais, eu vou... Amém? Mas o cristão, ele sabe que todas essas coisas, no final, é vaidade de vaidade. Que o que importa é obedecer a Deus e os seus mandamentos, que a suma é essa. É buscar refúgio em Deus, porque nele nós temos a vida eterna, porque nele nós estamos seguros realmente. Esse mundo não é segurança para nada. Amém? Exercícios físicos, nada é. Então, a vida está passando. Eu estou ficando velho, eu estou vendo meus olhos escurecerem, minhas forças se acabando. Mas se eu estou em Deus, eu tenho essa consciência que eu estarei diante do Rei. Isso é ser sábio. Aleluia. Isso é remir os dias. Eu estou próximo de encontrar com o Senhor. Aleluia. Essa é a alegria do povo de Deus. O povo de Deus não tem falta de esperança como o mundo tem. Nós temos a viva esperança de nos encontrarmos com o Senhor. Por isso não estamos em desespero como o mundo está. Versículo 13, versículo 14 e 15. Diz bem assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo. Nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Se Deus é ira, e Moisés deixa bem claro dos versículos 7 ao 12 que Ele ao mesmo tempo é um Deus de misericórdia. Então, Moisés mostrou a ira de Deus, que Ele não nos tem por inocente, devemos buscar a Ele para termos nossos pecados perdoados, e só o busca, né? Quem já foi buscado por Ele. Amém? Mas nós devemos sempre lembrar que em Deus há misericórdia. Amém? Ele não é somente um Deus de ira, Ele também é um Deus de misericórdia.
E assim que Moisés termina o salmo, enfatizando a misericórdia de Deus em salvar o seu povo pecador. Amém? Lembre-se, irmãos, não temas. Aonde há ameaça do juízo, ali também haverá disposição de misericórdia. Lembre-se lá dos marinheiros de Jonas. Lembre-se dos ninivitas. Qual foi a mensagem que Deus mandou dar aos ninivitas? Jonas não falou nem arrependimento. A frase de Jonas foi a seguinte: essa cidade vai ser destruída daqui a tanto tempo. Ele nem falou assim: arrependam-se. Essa cidade vai ser destruída. E fez bem rápido. Né? A cidade era para percorrer em 2 dias, ele percorreu em 1. Não queria que ninguém fosse salvo. Ele não queria que seus inimigos fossem salvos. Mas ele sabia que eles iam ser salvos. A fé. Por quê? Porque quando Deus não destruiu, Jonas orou a Deus: Senhor, eu sabia quando eu estava na minha terra que o Senhor é Deus misericordioso, que se arrepende do mal. Olha a minha situação, Senhor, olha a situação de Israel, é isso que Jonas estava falando. Nós temos tudo, nós te conhecemos e não nos arrependemos, e olha o que aconteceu. O Senhor teve misericórdia e derramou graça sobre eles, eles estão arrependidos. Uma geração inteira de gentios salvos, porque logo em seguida a outra geração já se tornou perversa novamente. Mas Deus quis salvar aquela geração e usou o profeta Jonas sem querer. Então, aonde há juízo, há também a esperança da misericórdia. Porque Deus, Ele visita a iniquidade dos pais até a 3ª geração. Mas faz 1000 gerações de misericórdia sobre aqueles que o temem e guardam seus mandamentos. Esse é o Deus de misericórdia, não é isso? Esse é o Deus de misericórdia. Onde há juízo, há misericórdia. Por isso que o Evangelho não pode ser muito água com açúcar, como algumas pessoas falam. Ah, Jesus te ama. Não, às vezes tem que falar: a ira de Deus está sobre vós. Arrependei-vos. O reino de Deus está chegando. Porque é na mensagem dura, muitas vezes, de juízo, de condenação, que Deus vai exercer misericórdia sobre o coração dos homens. Onde há o juízo, há também a disposição da parte de Deus de exercer misericórdia sobre o seu povo. O único lugar, irmãos, onde irá cessar, onde não haverá mais misericórdia e somente a ira de Deus, é no inferno, no lago de fogo. Amém? Ali, no lago de fogo, não haverá mais bem nenhum. Amém? Nem arrependimento. Se ilude com esses vidinhos de internet, geralmente adventista, né? Dizendo: eu fiz isso, estou tão arrependido aqui, cara. O inferno não é lugar de arrependimento. O inferno é lugar de todo mal. Ninguém vai se arrepender. O inferno é lugar de ódio contra Deus. Amém? De tormento, de dor. Amém? E no final de contas, o que será gerado no coração de quem estiver no lago de fogo é ódio contra Deus, porque eles se acham bons. Eles não acham que merecem aquilo. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Olha, irmãos, se o inferno é o único lugar onde não haverá misericórdia, nem bem algum, onde é que devemos buscar o Senhor? O profeta Isaías fala, né? Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o, amém? Enquanto há tempo, né? 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 1 e 2. 1 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, 1 e 2, Paulo fala assim: e nós, na qualidade de cooperadores, 1 e 2, vamos para o 2, eu estou lendo 1, pode ser 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Amém? Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade,
e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Quando é que é a salvação, irmãos? Sempre que você ouve o Evangelho. Ali há tempo de salvação. A graça de Deus está sendo oferecida a você. Amém? Porque é como aquele ditado popular, né? Enquanto a vida é esperança. Não é isso que falam, né? Realmente, nesse sentido, depois da morte, não adianta você fazer missa de 7º dia, não adianta você orar pelos mortos. É algo pessoal e individual. Creia. Ele tem que ser o seu Deus. Ele tem que ser o seu Salvador. E hoje é o dia. Se a graça está sendo oferecida, creia. Creia na vida eterna. Se refugie em Deus. Aleluia. Se agarre com Ele. Aleluia. Porque se não se agarrar, não tem o hino que a gente canta aqui, né? E ao que demora, se perderá. Amém? É oferecido. Creia em o Senhor. Já estou terminando. Agora, Moisés termina de maneira tremenda, não é? Que coisa linda. Isso aqui enfatiza aquilo que Tiago fala, né? Abre lá. Verso... Não, estou longe de terminar ainda, estou pulando aqui. Irmão, Deus é misericordioso com o seu povo em todo momento. Amém? Não duvide disso. Deus se mostrou misericordioso com Adão e Eva, não apenas em lhes oferecer um mediador seguro, mas também ao tratar de seus pecados fora do jardim. Isso? Porque a gente não presta muita atenção nesse relato. Mas Deus vai tratar com Adão e Eva fora do jardim. Abre lá em Gênesis capítulo de número 3. Porque você vai falar assim, nossa, por que não deixou no jardim? Era tão bom, não é? Mas Deus não deixou no jardim. A gente não presta atenção nesse relato, né? De Deus. E por que não deixou no jardim? Deus vai explicar, não é? Porque fora do jardim haveria aflições, sofrimentos. Amém? Veja só o cuidado de Deus com o seu povo. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulsou o homem, colocou-o no brisolete do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando Adão pecou, Deus misericordiosamente não permitiu que Adão comesse da árvore da vida, para que ele não entrasse na eternidade como um pecador. Porque Deus tinha que lidar com o pecado, não é isso? Em que sentido? O descendente da mulher. Só que o descendente da mulher viria, amém? E o que Paulo fala? Deus manda seu filho, amém? Em semelhante, né? A carne, amém? E no tocante ao pecado, destruiu o pecado na carne. Na carne de quem? De Cristo. Deus tinha que lidar com o pecado de Adão e com o pecado de todos nós. Como? Na carne. Amém? E Deus tratou. Mas antes de nos dar acesso à árvore da vida, Ele nos impediu, no caso, o nosso representante, de ter acesso a ela. Porque se ele tivesse, antes de Deus lidar com o pecado na carne, ele entraria na eternidade como pecador. Então Deus retém, não permite que o nosso representante acesse a árvore da vida, amém? Para lidar com o pecado original na carne de Cristo e punir todos os nossos pecados também na carne do Senhor. Para que, ao final de toda a obra de Deus e da salvação de todos os eleitos, nós pudéssemos o quê? Ter novamente acesso à árvore da vida. E é isso que nós teríamos, não é isso que fala lá em Apocalipse? Apocalipse 22, que coisa linda, irmãos.
Por isso não foi dado a Adão, Deus não permitiu que ele tocasse na água. Mas no capítulo 22, versículo de número 14 de Apocalipse, fala bem assim, olha que coisa linda. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que o sangue, foi derramado para perdoar os nossos pecados. Deus tratou do pecado, condenou o pecado na carne de Cristo. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Não mais como pecadores, mas como santos, plenamente restaurados. Aleluia. Como Adão, perfeitos como Adão. Assim foi. Que coisa linda é o trabalhar de Deus, a misericórdia de Deus por nós, nesse cuidado já no começo, não permitindo que Adão comece a árvore. Vamos terminar com o verso 16 e 17. Agora sim nós vamos para o fim. Deus é misericordioso. Por isso, irmãos, não pense que quando você estiver em lutas, em aflições, fora do jardim, se é que podemos dizer assim, parafraseando, que Deus não está tendo cuidado de você, até no meio do sofrimento. Deus sempre está tendo misericórdia de você. 16, 17 diz assim: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Veja que o verso 16 fala da coisa mais maravilhosa que pode acontecer com alguém. Não há nada mais maravilhoso do que conhecer e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Suas obras, porque o nome significa o quê? A pessoa e a obra. Então adorar a Deus ou adorar o nome do Senhor é adorar as suas obras, a sua pessoa. Aqui no Salmo, Moisés fala a tua glória. Gloriosa pessoa de Deus. Então ele fala bem assim: aos teus servos apareça. Amém? Então não há coisa mais maravilhosa do que Deus conceder a alguém reconhecer as suas obras e a sua gloriosa pessoa. Aleluia? Porque esse é o bem maior. Amém? Porque no nome do Senhor há salvação. Não é isso que Paulo fala? Amém? Todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Romanos 10, 13. O que é invocar o nome do Senhor? Uma vez eu vi nem sei o nome daquela herege, meu Deus do céu, mas ela falou que é só o seguinte: começou a ver Jesus, você pode viver, ela falou bem assim, viva do jeito que você quiser. Chara Shiva, nossa senhora. A irmã ali sabe. Ela falou bem assim, alguns anos atrás. Pode viver do jeito que você quiser, não quer vir para a igreja, tudo bem. Quando você vê Jesus chegando, basta ajoelhar e invocar o nome do Senhor, que você será salvo. Não é isso, irmãos. Invocar o nome do Senhor é saber quem Ele é e a sua obra. Não é simplesmente falar: ai, me salva, Senhor. Não é assim. Invocar o nome do Senhor é, pela fé, conhecer a pessoa e a obra do Senhor, a sua gloriosa pessoa e a sua obra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no nome do Senhor, a obra e na pessoa dele é o quê? Salvação. Então todos que se chegar a Ele, como refúgio que Ele é, encontrarão o quê? Salvação e descanso. Amém? Descanso para as lutas desse mundo e o descanso eterno, aleluia, será dado aos seus. A salvação eterna do nosso Deus é por pura graça, não é isso? E por isso que Moisés, o mediador da lei, pede. Isso que é interessante nesse salmo. Quem é o mediador da lei? Moisés. Mas olha o que Moisés pede para Deus. É um pedido, não é? Ele fala bem assim: seja sobre nós a graça do Senhor. Moisés não pede: Senhor, me dá condições de cumprir a lei perfeitamente. Senhor, desce o cajado em nós. Não, Moisés não pede nada disso. O mediador da lei, sabendo que não conseguia cumprir a lei, fala o quê? Senhor, sobre nós, seja sobre nós a sua graça. Moisés tinha consciência que a salvação é por graça. Graça. Por isso ele fala: Senhor, seja sobre nós a sua graça. Aleluia. O mediador da lei
não pede mais lei. Os fariseus, o pessoal precisa cumprir a lei, põe mais lei para eles cumprir. Lei de homens. Jesus fala: vocês não estão cumprindo a lei, vocês estão cumprindo as leis dos homens. Moisés, ao contrário, não pôs mais leis, né? Ele simplesmente: Senhor, esteja sobre nós a sua graça. Aleluia. Que coisa linda. Mas essa graça, essa fé é confirmada em nós pelas obras da fé. Não é porque ele fala assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E aí ele fala o quê? Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Ou seja, essa graça, essa fé é confirmada em nós pelas obras da própria fé. Aleluia. Pois a fé sem obras é morta, como diz Tiago, não é? Veja que nesse versículo está todo Moisés, o mediador da lei, mostra exatamente o que as pessoas dizem que é confusão. Não tem confusão nenhuma. É a graça de Deus que vai confirmar em nós aquilo que Ele planejou para nós, ou seja, boas obras. Porque em Deus está tanto querer como realizar. Aleluia. Então basta a nós, irmãos, confiarmos em Deus. Se as nossas obras, e olharmos para Ele, confiarmos neles e confirmarmos melhor, basta nós confirmarmos em Deus se as obras que fazemos, se a nossa justiça pessoal está única e exclusivamente baseada em quem? Na sua graça e misericórdia. Vou repetir. Basta nós confirmarmos por fé em Deus, que é o nosso refúgio, se as obras que fazemos, se a nossa justiça pessoal está única e exclusivamente baseada na graça de Deus e em sua misericórdia. Pois só assim ele se torna o quê? O nosso refúgio. Se você acha que é salvo por obras, você não tem Deus como refúgio. Mas se você, por graça, vê as obras das tuas mãos, a tua justiça pessoal, como efeito, amém, da graça de Deus sobre vós, aleluia, Deus então se tornou seu refúgio eterno. Vamos orar, se coloque.